Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Hoje a gente vai renovar o nosso vídeo de maior sucesso aqui no canal, que é qual o melhor site de poker para se jogar na atualidade. A gente vai fazer na versão 2021, montando um ranking atualizado. Vários sites mudaram sua grade, mudaram sua postura, tem séries novas acontecendo e a gente também vai atualizar para vocês o que é de melhor em cada site, beleza? A gente botou novos critérios agora, a gente vai falar prós e contras, falar um pouco detalhado de cada um. Então assiste até o fim do vídeo. Presta bem atenção porque a gente nomeou prós e contras e o que pode ser pró pra mim pode não ser pra você e o que pode ser contra pra mim pode não ser pra você, beleza? Então bora lá pro vídeo. Então a gente tá aqui na tela do meu computador, se vocês lembram bem, no ano passado a gente fez com 9 sites, esse ano a gente vai fazer com 7 sites, porque saíram 2 sites, né? A gente tirou o 888 e o BPL, que eram sites que realmente estavam bem abaixo e basicamente não vale a pena jogar de jeito nenhum nesses sites hoje em dia, porque a gente tem muita oferta nesses outros 7 aqui e não vale a pena, na minha opinião, você perder com esses dois. Se você quiser testar, aí fica algo ao seu critério, mas esses são os que eu recomendo e não recomendo nenhum outro além desses, tá? Então também tem outros sites como Bulldog, sei lá, Poker em sites de cassino, etc. Não recomendo nenhum, apenas esses 7 e vamos falar com eles de um por um, beleza? A gente ranqueou aqui do primeiro ao 7º lugar, né? Onde o primeiro lugar obviamente é o melhor, mas é opinião minha, como eu falei anteriormente, pode ser que os critérios de vocês mudem um pouco. A gente vai falar um pouco sobre prós e contras, e é importante que vocês prestem atenção porque o que é pró e o que é contra, ele tá tudo muito relacionado a qual limite você joga, a qual horário você joga. Então presta bem atenção porque esse ranking aqui pode modificar de acordo com o que você joga, beleza? Então bora lá. Em 7º lugar a gente ficou com o PP Poker, né? Então o PP Poker tá em 7º lugar aqui. Podem ver que ele caiu de posição bastante, né, em relação ao último vídeo. Não porque ele piorou, ele veio progredindo sim, mas é porque os outros tiveram mais evoluções e a gente vai falar um pouco aqui sobre as evoluções de cada um. Então vamos lá, de prós e contras, né? De contras a gente tem ainda aquele problema de confiabilidade, né? Para quem não assistiu o vídeo anterior, a confiabilidade no PP Poker que eu falo é porque você precisa de um agente, você precisa depositar para esse agente o seu dinheiro. A partir disso, o agente coloca dinheiro fictício no seu aplicativo, né? Na sua conta lá para você usar no aplicativo. E essa transação você meio que não tem nenhum intermediário, né? Então, se isso se perder, você não tem a quem cobrar, você não tem a como recorrer, não tem um site de suporte porque o PP Poker meio que não foi feito para se jogar em dinheiro real. É um aplicativo de poker que é designado para dinheiro fictício e o pessoal usa isso como dinheiro real, então tem esse probleminha. Além de que, se você jogar cash game, tenha bastante cuidado para não ter coluso na sua mesa, né? Às vezes você pode entrar lá num cash game que tem 6 jogadores e lá tem 3 caras falando no Discord apenas para pegar os outros 3 e você tá totalmente por fora disso porque não tem a menor proteção sobre isso. Ah, pode acontecer nos outros sites? Pode, mas só que a incidência disso acontecer no PP Poker já acontece com o software mesmo sendo tão novo, beleza? Então fica de olho. Outro problema dele é o layout, né? O layout dele que não se encaixa junto com as outras mesas, né? Se você for abrir PP Poker com outros sites, ele vai muito provavelmente complicar bastante a sua visão de tela, porque ele tem um layout um pouco diferente, principalmente as apostas, né? Quando você vai apostar, você tem que puxar a barra, é complicado você digitar, você perde muito tempo digitando. Eu não gosto, sinceramente não gosto nada do layout dele quando você usa no computador. Para celular eu acho tranquilo, de boa, é até ok o layout quando você está jogando no celular. Outro problema é o HUD, né? Ele tem um HUD próprio, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do problema de você jogar com ele e se quiser jogar usando o HUD em outro site, que é o que não dá. E se você quiser jogar ele, abrir o PP Poker no seu computador e quiser jogar um PokerStars com o HUD aberto, não tem condições, tá? Então isso é um problema, não é um problema ele ter HUD ou não, mas ele não deixar, tipo um Hold'em Manager, Poker Tracker, Hand to Note abrir enquanto ele tá aberto, esse sim eu acho um problema, tá? Ele não aceitar, eu não vejo problema nenhum, isso é problema de quem joga na plataforma, mas eu acho que ele vetar nos outros acaba sendo um problema um pouco maior. Então vamos aos prós, né? E os prós é o número de jogos, né? Cada dia que passa o PP Poker ele tá tendo mais jogos, mais ligas, mais diversidade. Você tem PLO 5, PLO 6 agora, você tem poker chinês, você tem Hold'em normal, ele vai crescendo cada vez mais na diversidade, torneio o tempo todo, né? As ligas tem torneio, bastante torneio e salas de cash game, é bem legal para quem gosta de jogar cash game, sempre tem uma salinha ali para você jogar, né? Isso é um negócio bem bacana. Outra coisa boa é o rakeback, se você combinar bem ali com o seu agente, ele consegue te dar um bom rakeback e isso torna bem mais atrativo de você jogar, né? Dependendo do rake que você gera, você receber um dinheiro em volta, isso é bem legal.
legal. E outra vantagem é a moeda, né? É muito bom fazer transação em real, né? Você não tem problema nenhum de conversão, você não perde dinheiro com conversão, seu dinheiro nem desvaloriza nem valoriza, e você tá ali jogando em real fácil, tranquilo, beleza, né? Agora vamos para o nosso sexto colocado, né? O nosso sexto lugar tá o PokéStars Espanha. Mano, mas por que caiu tanto? Vou mostrar por quê, né? Os contras dele, o número de torneios. Cara, o PokéStars Espanha, cada dia que passa, tá diminuindo a quantidade de torneios. Alguns torneios que eram diários estão saindo da grade. Alguns torneios que tinham garantido bom estão perdendo o garantido. Então tá ficando bem complicado jogar no PokéStars Espanha. Tem pouquíssimos torneios atrativos assim. Eu acho que essa diversidade de torneio não existe, basicamente, hoje. Então, em sexto lugar tá o PokéStars Espanha. Outro problema é a moeda, né? Ou seja, você vai perder dinheiro com conversão, né? Você tem que depositar, sei lá, por EcoPay, Skrill, sei lá como. É um processo um pouco mais demorado, um pouco mais complicado, né? Não é tão simples assim quando você já é acostumado a lidar com dólar ou lida mesmo com real no PP Poker, por exemplo. Outro problema é o field, né? O field é um pouco duro, principalmente nos limites um pouco mais altos. Por quê? Porque o PokéStars Espanha não tem aqueles high stakes, né? Então, por exemplo, se um cara que é um jogador profissional lá na Espanha, que ele joga torneio muito caro, e ele tem um PokéStars Espanha como referência única, ele vai jogar aqueles torneios lá, sei lá, de 30 euros, 50 euros, e todos os outros profissionais também estarão nesses torneios. Então esses torneios ali que nem são tão caros, tá? Às vezes tá infestado de reg muito bom, e às vezes chega a cair até para os de 10 euros ali. Então não é um field tão fácil aí nessa região. Os prós, a gente tem bons torneios até 10 euros, você tem vários super stacks de 5, esses são os principais torneios bem bacana, super stack de 10 e tem uns KO 10 bem legais também, diários, com bons garantidos, até 10 euros, vale a pena jogar? Vale sim, cara. Então se você quiser montar uma diversidade de sites ali para você ter como opção, o PokéStars Espanha acaba sendo uma boa opção se você quer jogar em vários sites diferentes e em várias moedas. E você que principalmente grinda muita tela, ele acaba sendo mais um site aí para você adicionar e abrir tela dele, beleza? Mas principalmente nessa faixa aí até 10 euros é bacana. Outra vantagem dele é o software, né? O software é o mesmo do PokéStars, então não tem muito segredo que falar, é o melhor software da atualidade, não tem muita firula e etc e tal. Outra vantagem dele é as séries, né? As séries do PokéStars Espanha são muito boas ainda. Tem série KO 3030, tem as mesmas séries do PS como T-Cup, W-Cup, etc. Essas séries são fantásticas, então assim, apesar de não ter muita diversidade diária, né? Essas séries acabam deixando meio que você obrigatoriamente ter uma conta lá para jogar, nem que seja só as séries, porque as séries têm uns garantidos muito bons, são bem atrativos realmente, beleza? Então agora vamos para o nosso quinto lugar, que é o ACR, né, a rede ACR, né, America's Card Room, né, que tem outros nomes também. Então vamos lá para os contras, né. Mais uma vez o tempo de registro, aquele probleminha, né, torneios com muitas e muitas horas de tempo de registro, isso pode ser muito chato, pode atrapalhar bastante, porque o torneio se prolonga demais, né, então é muita hora de leite, é muita gente registra, mas também o torneio dura muito, uma infinidade. Então é bem complicado, principalmente para quem é recreativo, quem não quer passar 14 horas lá na frente da tela do computador jogando uma vez perdida, beleza? Poucos torneios micro atrativos é outro problema, né? Esses torneios micro, uma boa parte da comunidade do poker joga micro ainda, e eles não têm uma boa diversidade em relação a torneio micro, low, baratinho ali pra galera. E o field, né? O field também não é dessas coisas melhores, né? É um field duro, né? É um field um pouco mais enxuto, não é um field de muita gente recreativa, justamente por não ter tanto torneio micro atrativo, acaba que atrai um pouco o pessoal ali que tem mais uma grana, ou então é um profissional ali, seja ele bom ou ruim, não sei. E agora vamos aos prós. Prós ótimos garantidos, né? Tem uns torneios diários muito bons, realmente com bons garantidos, são torneios mais caros, mas não deixa de pecar nos garantidos, tem todo dia torneio com uma boa atratividade em relação a isso. E tem uma boa grade durante o dia todo. Se você não joga micro, basicamente, ali, você vai ter uma boa oferta, digamos, o dia inteiro ali de torneio, seja de manhã, de tarde, de noite, madrugada e etc. Com um garantido bem decente ali. Então, isso acaba sendo um ótimo ponto do ACR. Outro ponto positivo são as séries, né? As séries do ACR também são muito boas, com garantidos bem altos. E estão investindo cada vez mais nessas séries, né? Vendo que estão ficando um pouco
para trás nisso e estão correndo atrás agora. A tendência é que o ACR cresça muito mesmo nesses próximos meses, anos, porque eles realmente estão correndo atrás, fechando muita parceria, fechando parceria com streamers, fechando muita parceria com jogador famoso e etc. Fica de olho que eu acho que esse vai subir, hein? Agora vamos para o nosso quarto lugar, né? Quarto lugar tá o nosso queridinho Winamax. É ele que evoluiu bastante. Para quem acompanhou o último rank, ele subiu bastante, né? Então vamos falar um pouco sobre o Winamax, começando pelos contras, né? Problema principal, a moeda é bem complicado realmente você depositar no Winamax. O mais provável é que você deposite via Neteller, e isso nem todo doleiro trabalha com isso. É um pouco complicado de você depositar também, é um pouco chato, mas eu garanto que vale super a pena. Outro problema é o layout, que continua igual ao do ano passado, né? Não mudou basicamente nada, continua muito denso, é muita informação desnecessária e é um pouco complicado realmente de você se concentrar, porque é muito, sei lá, é ruim o layout, enfim. Eu não gosto do layout, mas ainda dá pra jogar. Outro grande problema, talvez o principal deles, é o tempo de saque, né? A primeira vez que você vai sacar lá demora bastante, e das outras vezes também continua demorando. Demora ali em média no mínimo uns 3 dias úteis ali pra cair o dinheiro, e isso é um pouco chato, né? Porque quando você deposita, cai instantâneo, quando você saca demora, né? Vai, como sempre. Agora vamos aos prós do Winamax, né? Os prós do Winamax é a diversidade de torneio, tem torneio para todo limite, tem muito torneio bom, tem torneio o dia inteiro, tem torneio de madrugada bacana, tem torneio de noite mais ou menos, nem tem tantos, mas a parte assim de manhã para de tarde e até o comecinho da noite, mano, é muito torneio de tudo que é buy-in, uns garantidos muito bons. E outra vantagem dele é o field. O field, para quem já assistiu minhas lives, para quem já viu lá na stream lá, o field é um sonho. Os caras são muito fracos, a grande maioria é amador mesmo, em todos os limites, então acaba dando um edge bem bacana para você começar a jogar lá. Atrai muita gente, né? Por ele estar crescendo, talvez esteja atraindo muito amador também, né? Muita gente da Europa ali. Mas enfim, o field é bem bacana, vale super a pena em relação a isso. Outro grande pró são as séries, né? As séries da Winamax estão cada vez mais constantes. É bem parecido com a CR, eles estão correndo atrás, vendo que estão ficando para trás em relação às séries. Estão fazendo várias séries mesmo, e séries com ótimos atrativos, muito bons mesmo. Então vale a pena conferir. Esse é um site que, se você não tem conta, cara, corre para criar conta, corre para depositar lá, que você tá perdendo seu tempo se você não joga lá, beleza? Agora vamos ao top 3, né? Em terceiro lugar temos o Party Poker, né? O Party Poker, que vem evoluindo bastante, né? Caiu de posição em relação ao ranking do ano passado, porém a gente vai falar alguns prós e contras dele aqui. Um dos contras dele é sem HUD, né? Pode ser, é como eu falei antes, né? Pode ser um contra para mim, mas pode ser um pró para você. Eu preferia que ele tivesse HUD, mas já que não tem problema. Então, se você é um cara que gosta de jogar sem HUD, você acha melhor jogar sem HUD, não tem problema nenhum. Esse é um contra meio que pessoal. Outro contra dele é o poucos torneios micro. Isso realmente acontece, né? Ele não tem uma boa diversidade para torneio micro mesmo. Ele tem até uns torneios baratos, torneios ali de $5, que são bem atrativos, mas tipo torneio de $1, $2 ali pro field micro mesmo, ele ainda não acordou para esse field, sabe? E outro ponto negativo são as séries, que são bem ruins na minha opinião. Essas séries Power Fast, WPT, são séries muito limitadoras assim. O WPT, ele é até uma boa série, mas ela é muito limitador, os buy-ins não são diversos, né? Do Power Fast é uma série que, na minha opinião, é muito ruim. Os garantidos sobem bem pouco, as estruturas não são legais. Eu acho um contra bem pesado, e eu acho que isso influenciou bastante na minha decisão para ele ter caído de lugar esse ano. Agora vamos aos prós, né? Torneio Mid High Stakes, né? Ele é muito bom para quem joga Mid High Stakes ali, ele tem uma ótima diversidade de torneios, uma boa variedade de buy-ins altos e médios ali. Então acho que ele, a partir dos $20 ali, ele começa a ficar muito atrativo. É muito torneio com garantido bom, é bem bacana. O field é bom também, não é um field muito difícil, não é infestado de profissional, é um field totalmente balanceado, então é bem ok. E nessas horas, a falta do HUD, ela até que ajuda, né, para equilibrar um pouco mais esse field entre profissionais. Isso é bem legal também. Outro ponto positivo, eu acho o rakeback, né? O rakeback de lá é bem legal. Eu que não jogo tanto lá, toda semana eu consigo resgatar meu rakeback. Acho isso bem bacana, diferente de muitos outros sites que não é nada atrativo o rakeback. Outro ponto positivo que a gente tem que levar em consideração é o layout da mesa, que é bem parecido com o do PokerStars, não tem muita invenção, não tem muito excesso de informação, é bem simples, bem bacana, eu gosto bastante. O lobby eu acho uma porcaria, né?
eu não coloquei aqui nos contras, mas é porque é um detalhe também do software, né? Só uma parte do software. Mas a parte na hora que muda de mesa e o lobby eu acho uma porcaria, mas o layout da mesa eu acho muito nice, bem legal. E é isso mesmo. Com medalha de prata e em segundo lugar nós temos o GG Poker, né? A GG Network, Natural Weight, To Bet for Win, sei lá o que vocês usam. Vamos falar um pouco, cresceu bastante, saiu lá de baixo para vir para segundo lugar, vocês vão entender bem o porquê. É muito legal o que veio acontecendo com o GG. Eu não sou patrocinado pelo GG, né? Mas qualquer um dos sites que quiserem pode ficar à vontade, né? Estamos aí abertos a negociações, mas ao longo dos meses o GG Poker vem evoluindo bastante, vem trazendo muita inovação e isso é bem legal. Vamos começar aqui pelos contras. Primeiro é o layout da mesa, eu acho que indiscutivelmente, eu não sei porque não mudaram ainda, eu acho que quase todo mundo reclama disso, né? Eu acho que desde o profissional ao amador não é satisfeito com o layout da mesa. Se você vai jogar 6 telas já complica demais se você tiver um monitor normal. Para ter um layout da mesa do GG Poker eu acho muito grande e nada adaptável, não é bonito, eu acho bem complicado esse negócio do layout e eles não mudarem também. Outro problema é pouco foco no micro, né? Eles têm pouco foco nessa parte ali abaixo de $5. Eu acho que tem pouca atratividade para você jogar. Estão começando agora, é um problema, mas é um problema temporário. Você vê que cada dia eles estão acrescentando torneios de 2, 5 atrativos. Tem vários torneios bacanas ali por essa região e eu acredito que daqui a uns meses ele vai ter ali uma boa diversidade e isso que fez também o porquê ele subir aqui no ranking, porque é um software que aparentemente tá andando ali lado a lado com a comunidade. Me parece que os caras estão ouvindo a galera e tentando ajustar alguma coisa. Só a parte do layout que eu também não entendi ainda, né? O outro grande problema é a instabilidade do software. Eu acho que esse é o maior problema deles. Eles têm que ajeitar isso urgente, porque o software é muito bugado. Às vezes não abre, às vezes você tem que clicar 200 vezes para abrir, fecha do nada, desconecta, dá pau no meio da série, tipo como aconteceu no WSOP, que botaram gente demais e o site travou tudo, né? Isso é um problema, né? Tanto que alguns torneios eles estão até botando cap, né? Tipo o cap de 10 mil pessoas, mas estão colocando. Mas eu acho que esse deve ser o maior e principal ajuste que eles devem fazer atualmente. Não sei como que eles planejam fazer isso, mas é o problema mais grave deles. É isso. E vamos aos prós, né? Vamos aos prós. Ótimos torneios diários. Os dailies são muito bons, com ótimos garantidos, né? São muito legais para todos os buy-ins ali, acima de $10. Principalmente ali tem muito torneio bom, muito torneio atrativo, acima de $5, né? Que já tem aqueles 5,50 daily e tal. São muitos torneios com garantidos legais. O field é grande, né? O field é bem grande, mas é o que torna os garantidos altos. Mas não tem problema, é um field bem misto, não é muito profissional, nem muito amador. É um field bem misturado, não é um field difícil, então é bem legal. Outra coisa boa é que tem torneios bons o dia inteiro. O que é interessante, que acho que torna ele muito acima dos outros, é isso. Porque por ser um site que tem torneio asiático, então de manhãzinha cedo, de madrugada, tem muito torneio com moeda asiática, com um garantido bem legal mesmo. Então a galera aí do field da madrugada adora ele. Então isso torna um torneio que basicamente é atrativo 24 horas por dia, né? Um site atrativo 24 horas por dia. E por último e não menos importante são as séries, né? Principalmente agora, depois que o WSOP migrou pro GG Network, ficou muito atrativo, né? WSOP Circuito, WSOP normal. Então você ter a oportunidade de ganhar lá seu bracelete online, isso é fantástico. Rolou agora recentemente o Spring Festival da GG, foi um espetáculo, bons garantidos, ótimas estruturas, torneios bem legais, bem diversificados. É outro pro bem legal, por isso que ficou em segundo lugar esse ano. Para você ter ideia o quão evoluiu do ano passado para cá a GG Network, né? O quão eles conseguiram progredir em relação aos outros que ficaram ali estagnados. Me parece que eles vieram realmente para ficar. E por último, em primeiro lugar, todo mundo sabe quem é, né? Quem que tá faltando. Mas se você gostou desse vídeo até aqui, não esquece de deixar esse like, se inscrever no canal para mais vídeos como esse. É um vídeo que eu faço com todo carinho para todo mundo. Dá essa força aí, a gente tá precisando, por favor, chegar lá nos 1000 inscritos, por favor. Então bora lá. Em primeiro lugar, como todo mundo já tá sentindo falta, é ele mesmo, PokerStars, não tem jeito.
Não por ele ser muito superior aos demais, mas é por alguns tópicos que a gente vai falar aqui e vocês vão ficar de olho. Os contras do PokéStars são basicamente o mesmo de sempre, né? Rakeback, horrível, pior de todos, disparado, é o pior Rakeback da história. E eles provavelmente não vão mudar isso, esquece, né? Se não mudaram até agora, não vão mudar. Então provavelmente vão deixar aí o site morrer, só pode, não é possível. Mas é um grandíssimo problema do PokéStars. Em segundo lugar é o Field, né? Infestado de profissional, o site mais conhecido do mundo. Tem muito profissional, também tem muito amador, mas obviamente, né? Por o Field ser muito grande, é muito concentrado, os garantidos muito altos, é muito mais atrativo para os profissionais jogarem no PokéStars. Mais simples de depósito, todo mundo consegue depositar, sacar, é simples, é fácil, né? Acho que meio que caiu ali no gosto de todo mundo e na comodidade de alguns, né? O nosso terceiro contra é o Aurora, né? Não vou falar do software em específico, mas sim do Aurora, porque o Aurora é a atualização do software do PokéStars que veio dar uma inventada lá, que acabou tirando o Stars Helper do software que muita gente usava, inclusive eu e muitos outros profissionais que davam uma ajuda ali na organização de mesa, sizebet, etc. A gente teve que parar de usar e deixou sinceramente o PokéStars um pouco mais com cara de, sei lá, um site mais de gamble, né? Não sei. Eu uso o Aurora hoje, já não tem mais problema, eu meio que me acostumei, né, com ele, mas realmente eu não gosto, eu acho que quase nenhum profissional gosta dele. Acho que é muita invenção. Vamos aos prós, né? Os prós do PokéStars são os mesmos de sempre também. A infinidade de torneios, diversidade de torneio, todo o limite, desde 1 centavo até $1000. Você pode jogar torneio todo dia. Tem Sitting Goal, tem Cash Game, tem Omar. E isso acho que ninguém chega tão cedo perto do PokéStars em relação a isso. Essa dimensão assim tá bem longe assim dos outros sites alcançarem, né? Podem melhorar, serem melhores em outros aspectos, mas em relação à diversidade, a número de torneios, tá muito longe de alguém chegar perto do PokéStars, né? Isso é um fato. Então você ter ideia como nosso segundo lugar, como a GG Network não tem Sitting Goal como o PokéStars tem, né? Só aí já faz uma grandíssima diferença. Em segundo lugar tá o software, né? Tirando a parte da Aurora, é um software bem leve, é um software tranquilo de mexer, é um software bem intuitivo, então limpo, né? Você consegue enxergar, se você quiser enfeitar sua mesa, você fica por conta própria, você enfeita ela, mas você pode deixar ela bem limpa, clara, abrir muitas telas, muitas em qualquer monitor, então isso se torna muito bom ainda, né, e continua muito à frente dos outros. Eu não sei porque o pessoal não copia o PokéStars, pelo amor de Deus, ninguém copia o PokéStars, eu não entendo. Em terceiro lugar, e não menos importante, temos as séries do PokéStars que não tem como bater, sinceramente. Mas tem WSOP no GG, mas não tem como bater WCUP, por exemplo. A WCUP é muito conhecido, é muito cobiçado no mundo online, por exemplo, TCUP, WCUP, SCUP, a gente sabe basicamente todos decorados, porque a gente já tá habituado a jogar essas séries, já sabe o quão elas são importantes, o quão é diversificado, né? É diferente de outras séries que você só tem Holden, você só tem uma série de Omaha. PokéStars faz uma série, tem torneio de tudo que você imagina, tem torneio de todo o buy-in, tem acessibilidade para todo mundo. Se não tem buy-in barato, tem um monte de satélite barato pra você jogar. Mano, isso ninguém pega também, isso é que é foda, né? E eu acho que apesar dos outros sites estarem investindo bastante em série, é bem complicado chegar no nível de PokéStars, né? Basta você olhar o Sunday Million, que o Sunday Million, mano, só ele baixa o buy-in, continua o mesmo garantido, continua o mesmo tanto de gente. Mano, o Sunday Million é o sonho de quase todo jogador de poker e ele acontece todo domingo e tá lá lotado de gente, não dá overlay, não chega nem perto disso, então é muito foda, né? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, por favor, pra gente continuar mantendo o canal vivo, senão não vou conseguir mais manter o canal aqui sem monetizar, né? Então vambora, muito obrigado e até o próximo vídeo.